Estou aqui novamente para falar sobre a Bíblia e sobre o juízo depois da morte. Porque muitas pessoas vivem aterrorizadas sobre esse assunto. Talvez seja a maior expectativa na vida do cristianismo é o juízo ardente e a condenação eterna, que nós não vemos e não cremos dessa forma. No livro de Hebreus, quando o pregador escreveu, ele disse: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma vez e depois enfrentar o juízo. O escritor dos Hebreus, no ano 68, provavelmente, ele estava escrevendo sobre um evento que se aproximaria, que seria no ano 70 esse juízo. Bem, nós acreditamos que essa é a maior expectativa da vida cristã, o juízo. Esse é o assunto mais aterrorizante na vida dos cristãos, na vida dos crentes. É isso que nós vamos ver, é esse assunto que nós vamos tratar. Veja bem, nós não cremos mais que exista um juízo depois da morte. Nós não acreditamos. Quando nós lemos esse verso como ele tenha sido escrito hoje, dá para entender que verdadeiramente o juízo vai acontecer. Mas para compreendermos, nós temos que entender que é necessário nós vermos a datação do livro, para quem foi escrito e quem foi o remetente. Se não for assim, nós não entendemos. Veja bem, esse livro foi escrito para os hebreus. Ele não foi escrito para brasileiro, ele não foi escrito para argentino, ele foi escrito para os hebreus, os judeus daquela época, há 2000 anos atrás, do ano 68, Paulo escreveu, o juízo estava chegando no ano 70, e ele falou que estava destinado aos homens morrerem e enfrentar o juízo que era no ano 70 depois de Cristo, quando Jesus Cristo traria o reino para morar com os homens. Ele próprio é o reino, ele viria morar com os homens. Ele estava escrevendo aos contemporâneos antes do juízo do ano 70 depois de Cristo. Paulo pregava que os homens iriam morrer e depois viriam o juízo. Era o que Paulo estava pregando para os contemporâneos daquela época, porque Paulo esperava o juízo em breve. Porque no ano 70 veio o juízo de Deus sobre o seu povo de Israel. Isso para você pode ser chocante, impactante, mas nós devemos compreender que dentro das religiões ninguém ensina fatos, ninguém ensina a Bíblia, ninguém ensina Evangelho. Dentro das religiões as pessoas aprenderam a buscar prosperidade, casamento,
essas coisas. Você sabe, você conhece, você tem experiência própria sobre isso. Então, porque se a verdade do Evangelho tivesse chegado até você há tempos atrás, hoje você não tinha mais um impacto, você não tinha mais como uma heresia, você teria isso como apenas o complemento de uma verdade. Então é chocante para você que vê a primeira vez essas palavras. Veja bem para quem Cristo, preste atenção, veja bem, para quem está em Cristo nenhuma condenação há. Está escrito no livro de 1 Coríntios. Para quem está em Cristo nenhuma condenação há. E se não há condenação, não há juízo. Veja bem, a condenação era para o povo judeu, um povo que desobedeceu à lei de Deus, um povo que matou os profetas, um povo que matou o Messias, um povo que matou os apóstolos. Você está entendendo? Então é isso. O juízo, a condenação, não é para mim e nem é para você. A cobrança era contra os judeus. A cobrança não seria contra a Igreja de Cristo. Para a Igreja de Cristo, quando Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 8, ele disse assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne ou segundo as obras da lei. Então, para a igreja não existe condenação. Mas vamos voltar sobre uma profecia que falava de perdão de pecados, que Deus viria e que restauraria o seu povo, que tiraria o pecado do mundo, do livro de Daniel, para dar cumprimento. Então nós vamos começar lendo no livro de Daniel, onde Daniel escreveu e profetizou sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. E disse assim, 9:24 de Daniel: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? O povo de Daniel eram os judeus, porque Daniel também era um judeu. Quem era a sua santa cidade? A cidade dos judeus. Era Jerusalém, não era o Brasil, não era a Holanda, não era a América do Sul, coisa nenhuma. Era Jerusalém. Olha, para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão e dar fim ao pecado e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Daniel pregou e nós cremos que isso se cumpriu em Jesus Cristo, quando ele veio, foi morto pelos judeus e na cruz ele deu fim às iniquidades, à transgressão da lei, ele acabou com tudo. Nós cremos assim. Nós não cremos num Jesus Cristo que ainda vai vir. Nós cremos que ele já veio. Então Daniel disse assim: 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo. Então, o povo de Deus era os judeus.
Então, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, que é Jerusalém. Não é a Califórnia, nem é os Estados Unidos. Aqui Daniel fala das 70 semanas que estão determinadas sobre o seu povo, os judeus. Então, o que foi que aconteceu? Ou o que aconteceria dentro das 70 semanas? Dentro das 70 semanas, profetizada por Daniel, aconteceria que Jesus Cristo viria e tiraria o pecado do mundo. Então, se você acha que isso não aconteceu ainda vai acontecer, então você está dizendo que Jesus Cristo não veio ainda e não expiou o pecado e você ainda é pecador. E vai passar pelo juízo na frente. Mas não, o pecado daquele que ele derramou seu sangue por ele já foi perdoado. Você não vai mais para juízo. O juízo, quem sofreu foi ele na cruz. Porque ele tirou os pecados. Se você não tem pecado, como que você vai para juízo? Então, se isso não aconteceu, ainda Jesus Cristo tem que voltar e ser crucificado de novo. Veja bem, as profecias de Daniel, todas aconteceram. Se elas não aconteceram, tem muita mentira dentro da Bíblia, porque se não aconteceu ainda, se Jesus Cristo não veio ainda expiar o pecado para que você não vá a juízo do trono branco, como você diz que vai, então João Batista, quando pregou dizendo assim, aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então ele estava mentindo, não é? Porque você tirou seu pecado, como você vai a juízo? Como você vai ser condenado? Me diga. Então, isso era mentira? É bíblico, está em João 1:29. Veja bem, a loucura da pregação futurista que nega até a vinda de Cristo como Messias para Israel, uma coisa fraudulosa, que fraudam as Escrituras. Jesus Cristo veio como Messias para Israel, Israel não lhe recebeu, mas ele morreu, pagou os pecados, as dívidas do pecador, e de todo o seu povo, da sua igreja, ele pagou as dívidas, disse assim, está tudo pago, está cancelado. Quando ele falou a palavra telestai, ele falou, está consumado, está tudo pago. Você não acredita, né? Você acha que é pecador e vai passar pelo juízo, não é? Daniel 9:25, vem aqui o cumprimento da profecia, que disse assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois da largada da ordem de Neemias para a reconstrução de Jerusalém, foi contada 70 semanas. E dentro dessas 70 semanas, Daniel foi expiado o pecado. Você compreendeu? Então, se a profecia de Daniel não se cumpriu ainda, Jesus Cristo ainda não teria vindo. Agora preste
Bem atenção à profecia de Daniel, onde ele diz da seguinte forma. Veja os detalhes do cumprimento. E o povo de um príncipe destruirá a cidade santa e o santuário. Quem era o povo do príncipe? Você tem ideia? Era os soldados romanos, o exército romano, no ano 66, no mês de maio. Eles vieram e cercaram Jerusalém. Esse é o povo. E quem é o príncipe que estava sobre eles, que veio sobre eles, que comandava o povo? Sabe quem era? Era Titus Flávio, filho de Vespasiano, o imperador de Roma. E Jesus Cristo falou sobre esse cerco. Ele falou sobre essa devastação de Jerusalém. Quando você pega e lê no livro de São Lucas, no capítulo 21, a partir no livro de São Lucas, no capítulo 21, quando ele disse assim: então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estão no campo não entrem nela. Não entrem por quê? Porque Jerusalém estava sitiada de exércitos para destruí-la. Esse era o juízo de Deus sobre Jerusalém. Então, isso já aconteceu. Isso não vai mais acontecer. Jesus Cristo veio, expiou os nossos pecados, pagou a nossa dívida. Como que nós vamos para juízo? Como que nós vamos para diante de trono branco? Isso não tem lógica. Isso era para homens pecadores. Isso era para homens transgressores da lei. Nós não somos pecadores. Nós somos a igreja de Cristo, está escrito, um sacerdócio santo e real. Sabe por que você confunde e diz que nós somos pecadores? Porque quando João pegou e escreveu para os judeus, e disse assim para os judeus que estavam debaixo da lei, de mandamentos e ordenanças, e não podiam cumprir os 613 dogmas e mandamentos, João disse assim: aquele que não tiver pecado, disser que não tem pecado é mentiroso. Ele está falando para os judeus. Ele disse assim, quis dizer assim: aquele que disser que não transgrediu a lei é mentiroso. Porque pecado era transgressão da lei de Moisés. É necessário que você entenda o tempo, o movimento que foi feito em prol da sua vida, em prol da sua alma. Você diz que é pecador, então se você é pecador, então você vai para o trono branco. Agora, se Jesus Cristo lhe lavou, lhe remiu, você tem pecado. Se você não tem pecado, você vai para juízo. Se você não tem culpa, você vai para juízo. Isso é um mero engano, uma mal interpretação, onde os homens pegam e levam um evangelho para amedrontar o povo, para levar o povo para as igrejas, para tosquiarem elas. Depois nós continuaremos no mesmo assunto. Eu peço que você nos ajude a compartilhar essas humildes mensagens e que você deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nós sabemos que
Essas coisas são coisas que a maioria não quer. Faça isso, liberte a sua mente, seja salvo na sua mente, procure compreender para que todas as coisas ocorram e você viva uma vida leve, usando da liberdade em Jesus Cristo, não para fazer o mal, para fazer o bem, para servir a Deus que está dentro do seu corpo. Eu fico por aqui, depois eu voltarei. Tudo de bom, se inscreva no canal.